Rádio Senda Espírita, um veículo de comunicação da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, fundada para divulgar o Espiritismo e apoiar o movimento espírita capixaba. Você acompanha a partir de agora o programa Elo Invisível, conversando sobre mediunidade em todas as dimensões. Entre vivos e vivos, entre mundos e planos, entre nós e os que foram e que ainda amamos. Prezado ouvinte da Rádio Senda Espírita, nós estamos aqui com você para mais um programa semanal, onde nós conversamos sobre mediunidade. Gostaríamos só de lembrar que a nossa rádio Senda Espírita é um órgão de divulgação da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, e nós somos participantes do Departamento de Orientação Mediúnica dessa federação. Eu sou Eliomar Borgo Cipriano e eu sou Cristina Soneguete Simon. Isso. Então nós somos integrantes do Departamento de Orientação Mediúnica. Se você já nos acompanha de outros programas, sabe que nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, né? Estamos buscando fazer isso de capa a capa, quer dizer, capítulo a capítulo, principalmente, né, Cristina, porque foi detectado numa pesquisa, você comentou sobre isso, onde algumas pessoas acham que é um livro de uma difícil leitura, e nosso propósito seria mostrar exatamente o contrário disso. Mostrar que é um livro de fácil leitura e muito didático. Boa noite. Você está ouvindo a Rádio Senda Espírita, conectando corações ao Espiritismo. E sugeria a você que reúna um grupo, assista o programa e depois leiam e estudem o capítulo no grupo. Porque nessa pesquisa nós observamos que aquelas pessoas que fizeram o estudo do Livro dos Médiuns em grupo não apresentaram dificuldades no entendimento. Isso aí. Então, sem perda de tempo, né, Cristina, na sequência, né, dos nossos programas, o que nós vamos estudar hoje aí, por favor? Coloca para o nosso ouvinte. Hoje continuaremos o nosso estudo no capítulo 3 do método. Esse capítulo também foi considerado um dos mais difíceis, porque parece que as pessoas não compreenderam muito bem o que Allan Kardec quis dizer com do método. Na verdade, ele quis dizer o quê? Qual é a melhor maneira de ensinarmos a doutrina espírita? Para levarmos segurança, para levarmos convicção. E aí, ele vai dizer uma frase muito importante que eu vou ler para vocês. Pedir licença. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. Aí, Allan Kardec vai explicar para nós, na sequência do seu raciocínio, que, em consequência do estudo direto, algumas pessoas se convenceram da veracidade da doutrina espírita. E aí ele vai falar os tipos de espíritas que nós encontramos, não é, Eliomar? Que existem os espíritas experimentadores. O que você diria que o Allan Kardec quis falar sobre isso? Cristina, nós vamos voltar só um pouquinho naquela questão que você leu, porque essa frase de Kardec ela é muito importante para a nossa reflexão e a gente gostaria só de retomá-la também. Quando Kardec termina esse parágrafo que você leu, ele diz que o Espiritismo é uma ciência, uma filosofia e não pode ser aprendido a brincar. A brincar. Por quê? Porque nós já abordamos isso em outro programa, lembrando que o Espiritismo
ele nasce de uma maneira insólita e para muitas pessoas, elas chegam até a fazer a crítica, que não pode surgir coisa séria de uma brincadeira. Foi a brincadeira das mesas girantes. Mas Kardec vai mostrar que, apesar do fenômeno vir de uma brincadeira, se você tiver olhos de ver e souber tratá-lo adequadamente, você vai verificar que ali tem questões fundamentais, leis da natureza que estão se manifestando, principalmente a existência e sobrevivência da alma e a possibilidade dela se comunicar com o nosso plano. Agora, como que uma pessoa vai absorver algo dessa natureza se ela olhar só o aspecto da brincadeira em si, do fenômeno? Por isso que ele vai dizer que se nós quisermos ensinar espiritismo a uma pessoa, se nós quisermos explicar espiritismo para a pessoa, não tenhamos a pretensão de levá-la para ver um fenômeno. O fenômeno pode ser que, ao invés de convencê-la, crie uma série de obstáculos. Precisamos primeiro trabalhar a teoria. Quando a pessoa entender a racionalidade do fenômeno, de que ele é possível, e trabalhar as refutações, que é um aspecto que depois nós vamos conversar mais à frente, se trabalhar isso, se ela pacificar essa questão na sua mente, então ela fica apta a realmente entender o Espiritismo na sua essência, como ciência e como filosofia. Então ele diz o seguinte: qual a ciência que você conhece que dispensa a teoria, que dispensa o estudo? Qual a ciência que fica exclusivamente na experimentação? Então é isso que ele coloca para a gente muito bem. Aí você perguntou, porque quando ele vai trabalhar os tipos de espíritas que ele vem a conhecer, ele percebe um primeiro tipo que ele chamou de experimentadores. Ah, aqueles que você acabou de falar, Eliomar, que só de ver o fenômeno... Então, os experimentadores, o que eles fazem? Eles dão muito valor ao fenômeno em si. Eles só trabalham como o Espiritismo sendo uma ciência de observação. Vejam bem, não são aqueles curiosos, não, ele já está falando dos espíritas. Não são aqueles curiosos que ficam levando à brincadeira a coisa. São aqueles que já levam a sério, mas acham que o Espiritismo é apenas uma ciência de observação. E nada mais. Não tiram conclusões nem filosóficas e nem morais. Aí Kardec observa que tem um outro tipo de espírita, que ele consegue, da observação, ele consegue chegar na filosofia. É o segundo tipo. Você poderia até ver aí pra gente qual o nome que ele dá a esse segundo tipo. São os espíritas imperfeitos. Imperfeitos. Eles apreendem a filosofia, mas não a praticam. Quer dizer, se o indivíduo tem um defeito, digamos, se ele é avarento, continua avarento. Se ele é orgulhoso, continua orgulhoso. Ele não tira conclusões morais. Aí ele vai observar que tem um terceiro tipo. Qual é o terceiro tipo que ele coloca? São os verdadeiros espíritas, Eliomar. Exatamente. Então quem são esses? São aqueles que não apenas observam, não apenas tiram conclusões filosóficas, mas tiram conclusões morais e praticam essas conclusões no seu dia a dia, ou seja, se transformam moralmente. Então Kardec observou que tinham esses três tipos, mas ele ainda vai falar de um quarto tipo, que são os exaltados. Os exaltados. Ele vai dizer, inclusive, que esses exaltados, eles, ao invés de prestar um benefício à doutrina espírita, eles prestam um desserviço à doutrina espírita. Sabe por quê? A pessoa é tão crédula, ela acredita nas coisas de uma maneira tão fantástica, que as pessoas sérias ficam mais assustadas do que propriamente convencidas quando ouvem essas pessoas. E é interessante que essas pessoas exaltadas, elas são capazes, você vê até no dia a dia, não é só do tempo de Kardec, a pessoa dizer, por exemplo, para alguém mais ou menos assim: ah, você não acredita porque você ainda não viu o médium fulano de tal. E acha que levando essa pessoa lá para ver o fenômeno com o médium, que a pessoa vai ficar maravilhada igual ela ficou e vai acreditar como ela acredita. E muitas vezes o que acontece? Exatamente o inverso. A pessoa se assusta com aquela situação, porque não compreende a lógica que está por trás daquilo tudo, e acaba sendo uma propaganda negativa do Espiritismo. Continue ouvindo o programa Elo Invisível.
Aí, nós podemos começar devagarzinho a entrarmos no próximo capítulo, explicando para o nosso amigo ouvinte que Allan Kardec coloca que existem duas classes de materialistas. Aqueles que negam absolutamente o espiritismo, que são os materialistas por sistema, que nós vamos estudar no capítulo 4. E aqueles que negam por indiferença. Por falta de coisa melhor, a gente não acredita em nada, ou vai levando isso, ou isso não incomoda. O que a gente pode falar das pessoas que se dizem espíritas, mas que se comportam dessa maneira? É interessante, você fez uma questão interessante. Por quê? Porque às vezes a gente tem a teoria, a gente já frequenta a doutrina espírita, tem a teoria muito bem formulada, mas o nosso dia a dia é de materialista. Nós falamos da filosofia, até da religião espírita, entramos na questão da espiritualidade, mas o nosso dia a dia, o nosso comportamento, se nós observarmos bem, nós agimos como se tudo se resumisse à matéria. Então tem até um companheiro nosso, Alírio, que ele fala isso no livro, de uma maneira muito interessante, ele aborda isso. Quer dizer, o indivíduo ele só tem uma capa de espiritualismo. Na verdade, pelo comportamento, ele se define realmente como o quê? Como materialista. E nós temos que reconhecer que nós espíritas podemos estar nessa condição. Agora, quando Kardec fala daquele materialista por sistema, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que tem um materialista que ele tem formulação, ele tem uma lógica, ele tem um raciocínio bem estruturado para dizer por que ele não acredita. Muitas vezes nós vamos encontrar esse tipo de materialistas, pessoas muito intelectualizadas, que dominam muito bem um campo científico e que eles não são materialistas por maldade, não. É porque realmente não há nada que se apresente para eles que possa convencê-los de que a sua posição seja inferior àquela. Ele não se convence. Todos os argumentos que se lhe mostram não conseguem convencê-lo. Então ele é materialista porque não tem realmente algo que consiga convencê-lo a ser de forma diferente. Sim, Eliomar. Então, o que você diria que seria a fundamentação de uma crítica séria? A fundamentação de uma crítica séria, nós podemos tomá-la da seguinte forma. Primeiro, se uma pessoa quer realmente, vamos colocar no terreno do espiritismo, se a pessoa quer realmente conhecer o espiritismo e ela quer fazer uma crítica séria ao espiritismo, ela não deve ter ideia pré-concebida. Isso é coisa de louco, isso é coisa do demônio, isso é coisa... Não. Vai lá e observa. A pessoa que queira fazer uma crítica séria de qualquer assunto, primeiro ela lê sobre aquilo, ela se orienta sobre aquilo, ela observa aquilo, pega todas as informações pertinentes àquele campo de observação que ela quer fazer. Depois, ela tem todo o direito de formular hipóteses de trabalho, formular possíveis explicações daquele fenômeno que ela está observando. Agora, não ficar nisso, partir para a comprovação. Quando ela faz esse caminho, ela vai verificar se aquela teoria ou aquela hipótese de trabalho que ela formulou como explicação realmente se ajusta e explica aquilo que ela está observando. Quando a pessoa faz isso, e ela pode chegar para você e dizer o seguinte: olha, fui até aqui e não me convenci de que o espiritismo seja uma coisa, não digamos séria, mas que tenha me convencido. Ela foi até um limite, mas essa pessoa pelo menos fez uma pesquisa séria. Ela foi sem ideias preconcebidas, observou, formulou, insistiu, pesquisou. Agora, geralmente as pessoas que são críticas do espiritismo, Cristina, não fazem isso. Eles não fazem esse caminho. Eles são preconcebidamente contra, às vezes, a ideia. Então, o espiritismo, como ele foi formulado por um homem que tinha uma visão científica, Kardec, temos que reconhecer, tem essa visão científica. O espiritismo, não é? Quando Kardec coloca que o espiritismo é uma ciência, ele permite que o indivíduo chegue
estude o espiritismo pelo tempo que ele quiser, permite que o indivíduo tenha as dúvidas que quiser. Toda vez que ele for conversar com um espírita sério, ele vai ser respeitado nos seus pontos de vista. Por quê? Porque nós não temos a menor pretensão de estar, vamos dizer assim, fazendo proselitismo. Verdade. O espiritismo, ele tem um embasamento tão forte que qualquer pessoa que fizer uma pesquisa séria, sem ideias preconcebidas, e procurar realmente pesquisar profundamente, vai acabar se convencendo. Continue ouvindo o programa Elo Invisível. Nós podemos observar como que Kardec era respeitoso e criterioso. Respeitoso por quê? Porque ele recebeu, a respeito da doutrina que ele estava codificando, críticas dos mais variados matizes. Correto. Muitas ele simplesmente ignorou, não valiam nem a pena prestar atenção. Eram ridículas, Ridículas. Assim. E muitas outras ele julgou inteligentes. E aí ele montou um capítulo dos sistemas, o capítulo 4, só para falar dessas críticas mais consistentes, né? Que ele mesmo chega e vai uma por uma explicando por que elas estão equivocadas. E o respeito de Allan Kardec se coloca porque ele entendia o quê? Que a formulação dessas opiniões, na verdade, eram feitas em cima da dúvida do que estava de fato acontecendo. E aí nós vamos descobrindo, através da maneira tão didática que Allan Kardec nos mostra, que apareceram então críticas que ele dividiu entre as críticas aos efeitos físicos e as críticas aos efeitos inteligentes. As críticas aos efeitos físicos, vamos cair no charlatanismo, na loucura, na alucinação, no músculo estalante. Né? Didaticamente, você gostaria de falar alguma coisa dessa parte? Vamos só colocar, né, Cristina, para o nosso ouvinte entender o seguinte: Kardec, quando traz à luz a doutrina espírita, surgem os opositores, isso é natural. E eles têm suas teorias, suas possíveis explicações. Kardec, então, nesse capítulo, como você já lembrou tão bem, ele vai tratar das principais críticas que foram feitas, né, que seriam teorias... Seriam sistemas... Sistemas, tá? Teorias, formas de explicar aquilo. Isso. E nós só deveríamos nos ater agora, vamos dizer assim, passado esse tempo, só aquilo que hoje é mais atual. Por exemplo, tem pessoas que acham que essas coisas de espiritismo são coisas de charlatanismo. E acabou. Tem pessoas que acham que é trapaça. Que é loucura. Tem pessoas que acham que é loucura. E existem ainda. Aquilo que foi formulado à época de Kardec ainda existe nos nossos dias. Não é? Isso. Pessoas que pensam dessa maneira, ok? Isso. Então eu acho que a pessoa ler o capítulo e tomar conhecimento dessas ideias que Kardec vai trabalhar é bastante interessante, porque a pessoa começa a entender o seguinte: puxa, como Kardec foi criterioso. Já que ele veio falar de uma ciência, ele não apenas colocou seu ponto de vista, ele coloca os pontos de vista contrários ao seu. Só que ele tem o cuidado e tem a segurança de fazer o contra-argumento, que é o que geralmente não acontece com essas pessoas que têm essas ideias. O indivíduo, por exemplo, diz que é tudo trapaça e fica nisso. Ele não vai lá para perceber se existe ou não trapaça. Por exemplo, vamos dar um exemplo claro, já que estamos falando de trapaça. Se o indivíduo acha que o espiritismo tudo é trapaça, se ele vai e analisa a vida de um médium como Chico Xavier, mas vai e analisa a fundo, acompanha, ele vai chegar à conclusão, pelo menos, de uma coisa: esse homem era muito honesto, o que ele fazia era feito com muito boa vontade. Percebe? O indivíduo começa pelo menos a mudar. Ele pode não aceitar espiritismo,
Mas a ideia de trapaça começa a sair da sua mente. Por quê? Porque ele foi observar. Agora, a pessoa que formula uma ideia dessa, simplesmente porque acha e não vai testar, vai continuar pensando como pensa. E aí, ninguém pode fazer nada. Nada. Fazer o quê? Então, quanto aos efeitos inteligentes, ele destaca vários sistemas, né? Reflexo, alma coletiva, sonambúlico, pessimista, sistema diabólico, demoníaco, otimista, unispírita, multiespírita, alma material. Hoje, eu gostaria de te perguntar, Eliomar, como é que você poderia explicar para o nosso ouvinte esse sistema da alma coletiva? Veja bem, só voltando então a essa questão, né? Kardec, ele trabalha as hipóteses. Se a pessoa tem uma hipótese, ele usa aquela hipótese, ele não é preconceituoso. Então, das ideias que surgiram à época, nesse aspecto que agora você acabou de colocar, mais importante, Cristina, é exatamente aquela teoria de que, na verdade, tudo que vinha do fenômeno vinha da mente do médium. Esse é realmente o argumento mais inteligente que Kardec já abordou à sua época e prevalece até hoje. Existem pessoas que até de boa fé, não são de má fé. De boa fé, elas acham que tudo que acontece no fenômeno mediúnico provém da mente do médium. Kardec vai dizer o seguinte: efetivamente, muitas coisas são explicadas pela mente do próprio médium, tanto que ele vai dedicar um capítulo específico, que nós não vamos tratar hoje, que ele vai falar da intervenção do médium nas comunicações. É a questão do animismo, que eu acho que hoje não seria bom a gente abordar, mas nós vamos ter tempo para abordar isso no futuro. Muito bem. Né? Mas, você veja, Kardec, então, o que ele faz? Ele admite, olha, até aqui isso pode ser explicado pela intervenção da mente do médium, mas e essa parte aqui? Então, como ele analisa o fenômeno como um todo, tá certo? E não fica escolhendo fenômenos que se adaptem ao seu ponto de vista, quando você amplia esse campo de trabalho, pega casos cada vez mais ricos, você vai testando e vai chegando à conclusão. Como pode ser a mente do médium efetivamente a explicação desse fenômeno? Então você tem, né, Cristina, essa digamos assim, esse cuidado que Kardec teve, né? Então, Kardec, ele trabalha com uma hipótese com muito respeito como cientista. justo. É a mente do médium responsável por isso? Vou testar. Isso aqui fica dentro dos limites da mente do médium, esse fenômeno também fica. Mas esse aqui, então, quer dizer, ele não despreza a ideia. Boa noite, você está ouvindo a Rádio Senda Espírita, conectando corações ao Espiritismo. Eliomar, essa última pergunta que eu vou te fazer é importantíssima, porque é como se Kardec estivesse falando: olha, eu estou mostrando a importância de estudar a teoria antes de chegarmos na prática. Isso. Então ele mesmo aconselha, nesse capítulo dos sistemas, a que nós estudarmos a escala espírita que tem no Livro dos Espíritos. E ele diz que o estudo dessa classificação é indispensável para nós avaliarmos a natureza dos espíritos. Por que você acha que seria importante esse estudo antes de nós entrarmos na prática propriamente dita? Uma excelente questão. Olha, eu diria que Kardec, quando fala isso, Cristina, ele não está falando para aqueles que pretendam conhecer o Espiritismo. Ele está falando para todos nós que vamos lidar com o fenômeno mediúnico. Por quê? Porque, infelizmente, você vai verificar, e você sabe disso, que mesmo no meio espírita tem pessoas que, por não conhecer a escala espírita, quando elas entram numa reunião mediúnica, elas entram com ideias totalmente equivocadas do que sejam os espíritos desencarnados. Então, quando Kardec faz a análise, dizendo que existe uma escala espírita, ele vai mostrar que existem espíritos que estão num grau tanto de intelectualidade e moralidade inferior ao nosso. E nós vamos conversar com esse espírito. Não é porque ele agora está desencarnado que ele é digno de crédito naquilo que fala.
Então, voltamos àquela questão de princípio que nós analisamos já num outro programa. Se o Espiritismo, graças a Deus, se o Espiritismo é essa doutrina maravilhosa que conseguiu ultrapassar o tempo, tá? Esse mais de 150 anos, é porque Kardec teve esse cuidado e esse equilíbrio de saber que o espírito desencarnado, ele está apenas sem o corpo físico. Tem todas as categorias possíveis. Se você ouve um espírito desencarnado ignorante, ele vai passar ignorância. Se ele é enganador, ele vai tentar te enganar. Se ele é um pretenso sábio, ele vai falar com toda a convicção de umas coisas que absolutamente não tem sentido. Precisamos ter esse conhecimento para abordar adequadamente o fenômeno. Muito bem. No próximo programa, nós voltaremos a falar mais um pouquinho da importância da escala espírita, não é verdade? Temos que falar. Isso. Então, agora nós vamos nos despedir de você, querido ouvinte. É isso aí. Então, um abraço para você que nos ouviu até aqui e pedimos que você continue conosco. Será um prazer muito grande ter sempre você nos ouvindo e voltamos a lembrar que existe dentro do nosso propósito de trabalho a ideia de, num determinado momento, estar disponibilizando para você, já que o programa não é ao vivo, mas uma forma de você estar trazendo para nós as suas dúvidas, e nós também abriremos espaço em programações posteriores para estarmos lidando e tratando com essas dúvidas. Isso. Para deixar sua pergunta, faça o quê? Vá no www.facebook.com/Senda Espírita ou na sendaespírita@gmail.com. Anote sua pergunta que nós responderemos oportunamente. Um abraço para você. Há um tipo de intérprete nos trazendo mensagens do que nos espera na real realidade. São enfermeiros, são carteiros que se doam o tempo inteiro, conselheiros, são videntes, audientes, são pessoas como a gente, se dedicando a ajudar alguém. São ombros de amigos, também vozes e ouvidos dos que habitam o infinito. São pessoas que acreditam no trabalho a favor do bem. Meios de amparo, certezas também. Médiuns são elos, janelas pra além. A Rádio Senda Espírita apresentou o programa Elo Invisível, conversando sobre mediunidade em todas as dimensões.